palavra fé, ela tem um conceito comum dentro do aspecto religioso. A fé, ela pode ser vista como crença. A palavra crença está mais ligada à intelectualidade, ao intelecto. Citamos até o caso de Satanás, que crê, mas não obedece. Tem muita gente que tem a fé do intelecto, mas não tem a fé verdadeira em Deus. Essa expressão no hebraico é chamada de emuná. Fé no hebraico é emuná, está relacionada à confiança. A confiança. Quando você volta para o Novo Testamento, a palavra fé, ela está relacionada às virtudes cristãs, como por exemplo lá em 1 Coríntios 13, agora pois permanece, é 13, né? Coloca aí. Agora pois permanece a fé, a esperança e o amor. Essas são as três virtudes, a fé, as três virtudes do cristianismo: fé, esperança e amor. Mas o maior deste é o amor. Veja que, coloca aí meu filho na tela, quando você pega essa palavra fé, aqui no Novo Testamento, ela está sendo conceituada como virtude cristã, dentro desse relacionamento de fé e de amor, como nós podemos observar na palavra de Deus. Então, fé no grego tem vários significados, que é pistes, mas essa fé no grego, ela pode falar de confiança em Deus, credibilidade em alguém, confiança na palavra de alguém, mas a palavra fé também, ela pode representar a doutrina. Quando Paulo diz, esta é a palavra da fé que pregamos, ele está falando da fé como doutrina. Então a Igreja Assembleia de Deus, ela tem a fé dela, ou seja, ela expôs, ela se fundamenta na fé doutrinária. Então você pode observar que essa fé, ela também é vista nesse particular como doutrina. Então não é só aquela fé de confiança, é uma fé também doutrinária. Só que quando você pega essa palavra fé, e você tem fé como intelecto, você tem fé como doutrina, mas também há uma questão da fé e da esperança. A esperança, ela é diferente da fé, porque a esperança, ela aponta para o futuro. Já a fé, ela se alicerça no passado, no presente e no futuro. A fé, ela está dentro desses três níveis, enquanto que a esperança, ela aponta para o futuro. Só que há uma coisa, essa palavra elpidos, esperança, ela não é uma esperança qualquer. A esperança do crente, ela depende da fé. Se a minha esperança não estiver firmada na fé, ela é uma esperança como qualquer outra esperança que você tem lá fora. Digamos, eu estou esperando Jesus voltar. Mas por que eu estou esperando Jesus voltar? Porque eu dependo de uma fé alicerçada na palavra. Eu tenho a esperança que meu corpo vai ser transformado. Aonde é que está garantido? Na palavra. Então a nossa esperança, ela não é uma esperança absorta, aleatória, conjecturável. A nossa esperança, ela é firmada na palavra. É por isso que o apóstolo São Pedro, aliás, o apóstolo João, ele deixa isso bem claro. Quem nele tem esta esperança, purifique-se a si mesmo. Então, nós não temos uma esperança qualquer. Eu tenho uma esperança que um dia vai melhorar. Isso é uma esperança baseada em uma crença comum, em uma crença intelectiva. Já a nossa esperança é baseada na Bíblia, na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. Então, quando você pega essa palavra fé, ela tem esses níveis, como fé comum, fé intelectiva, fé pensante, fé na fé. Tudo isso aqui eu já expliquei para os irmãos. Mas quando nós analisamos o escritor aos Hebreus, ele começa, coloca na tela, Hebreus 11, primeiro. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Em Hebreus 11, primeiro, você não tem a definição da fé. O autor de Hebreus, ele não está procurando definir fé. Olha o que ele está dizendo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não. Ele não está definindo fé. Aqui ele está falando do poder da fé. Se você pegar o capítulo 11 de Hebreus todinho, você vai ver que os homens venceram pelo poder da fé. Eles conseguiram confiar no poder da fé.
E é lamentável, se vocês analisarem, a palavra fé aqui como fundamento está se referindo à doutrina. E há uma fé na confiança do poder de Deus. Essa fé aqui, ela não cabe em muitas igrejas hoje que usam a fé como elemento místico, usa a fé como elemento para enricar, usa a fé como elemento para ficar poderoso, usa a fé para colocar pessoas no pódio. Porque a maioria desses heróis da fé, o que aconteceu com eles? Morreram. Então, essa definição de fé, eu não vou citar o nome dessas igrejas com respeito, mas o elemento que eles fazem da fé não cabe essa expressão de Hebreus. Note que, coloca aí o 33, só para os irmãos terem uma ideia de Hebreus. Leia aí, para me ajudar aí, vamos lá. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Vai. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Isso. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Isso. Bora. E outros experimentaram. Isso aqui é fé. Veja que a fé aqui, ela está mostrando um poder que levava um crente a não negar. Esses crentes aqui, a maioria não foram abençoados com bens materiais. Tem nada disso aqui. Essas igrejas que se lotam hoje com esse negócio dessa fé, só para ser curado. Tem pessoas que vão para a igreja hoje buscar uma fé só para ser curado, só para ser abençoado, mas não para ser transformado. E não vivem por esta fé. A verdadeira fé do crente que confia em Deus, tanto faz ter como não ter. Ele vive a fé em Deus, porque confia no Deus Todo-Poderoso. Quem glorifica a Deus por isso? Eu não quero que você tenha uma fé, só fé na fé. Vocês se lembram do capítulo 3, 17 e 18 de Daniel? Eles disseram: sobre isso, rei, nós não iremos te responder nada. Porque o nosso Deus, se Ele quiser, Ele pode nos livrar das tuas mãos e da fornalha de fogo ardente. Mas se não, fica o Senhor sabendo que nós não iremos adorar a tua imagem. Veja que a fé deles não era uma fé para melhorar, era uma fé decidida. Tem gente que a fé dele é só para melhorar. Por isso que tem crente hoje naquele livro do Philip Yancey, decepcionado com Deus. Tem muito crente que está decepcionado com Deus, decepcionado com a igreja. Deus não curou a mamãe, Deus não curou o papai. O carro virou e matou fulano de tal, que era bem crente. E quem foi que te disse que fé é para melhorar a nossa vida? Fé é para nos levar a um nível de relacionamento com Deus. Esse é o nível de fé que nós precisamos. Se vocês observarem, a Bíblia diz que Paulo estava preso e sabia que ia morrer, lá em 2 Timóteo capítulo 4. Olha a fé de Paulo sabendo que ia morrer. Ele diz: eu já estou sendo derramado como libação, mas eu combati o bom combate. No meio de lutas, falsos irmãos, calúnias, decepções, traições. Leia 2 Coríntios 11 para você ver o tanto de sofrimento. Mas você não vê Paulo murmurar, Paulo criticar a igreja, Paulo criticar sistema. Ele já morrendo, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei. Eita, glória a Deus. Quem tem essa fé nesse Cristo vivo? Irmãos, vocês sabem como eu acho a fé de um crente, de uma irmã linda? É aquela fé que tudo pode acontecer, mas nada altera a sua fé. Vocês já observaram? Tem doença, ela continua com a mesma fé. Está nas coisas boas, continua com a mesma fé. As coisas estão ruins, continua com a mesma. Tem casa ou não tendo casa, continua com a mesma. Eu pergunto aqui aos senhores: a vida de Jó foi alterada por causa dos problemas? Quando ele perdeu a saúde, ele criticou a Deus? Perdeu os filhos, criticou a Deus? Quando ele perdeu os bens, criticou a Deus? Ele tinha fé madura. Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. Ele me deu, ele também tomou
Bendito seja o nome do Senhor. Só quem glorifica a Deus. Tem crente que quando a prova aumenta, a fé dele diminui. E esse não é o tipo de fé. Essa fé aqui é o poder. Olha aí, vai, olha o que é que aconteceu com esses irmãos aqui. E outros experimentaram escárnios e açoites. Escárnios, açoites. E até cadeias e prisões. Isso. Vai. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Isso aí já foi, pode passar. É o 37. Foram apedrejados. Olha aqui, ó, isso aqui é quem tem fé. É porque às vezes a gente vai falar, irmãos, aí tem irmão que pensa que a gente, eu digo até para Deus, Senhor, por que às vezes tu faz isso comigo? Porque parece que a minha lente dos meus óculos são de outro jeito. Porque, olha, quando eu olho para cá, a Bíblia diz, pela fé, eles foram o quê? Apedrejados. Olha, e o que mais? Cerrados. Cerrado. Qual foi um profeta que foi cerrado no meio? Pronto, e ele não era crente. Aí o problema é esse aí, tem irmão que eu não entendo. Dos 12 apóstolos chamados por Jesus, só um morreu de velhice. Só João, e os outros, tudinho. Aí esse pessoal fica, irmão, é por isso que essa fé que hoje esses crentes têm é fé doentia. É uma fé velha doente. E aí tem irmão que chega para a gente, pastor, o senhor não tem fé? Olha o tamanho dessa fé aí. Cerrados, tentados, vamos mortos. lá, vamos começar com apedrejado. Quem no Novo Testamento morreu apedrejado? Vamos lá, Estevão. Quem foi cerrado? Quem foi morto ao fio da espada? E está tudo na Bíblia, capítulo 12, capítulo 7, está tudo na Bíblia. Então nós temos que ter cuidado, porque às vezes a gente canta um hino, tu não vai morrer, né? Não é assim? Aí quando tu morre, aí a pessoa vai dizer, cadê a Bíblia? Não, tu leu errado. Aí pronto, fica pregando, aí dizendo que a Bíblia está errada, que nosso Deus não tem poder. Um dia desse eu vi uma bestada aí no YouTube, dizendo, esse Deus dos crentes, irmão, ele não livra mais não. Olha o tanto de missionário morrendo. E quem foi que te disse que Jesus enviou missionário para não morrer? Ele envia para morrer. Está lá em Mateus 10. Quando você lê Mateus 10, bota aí o 33, irmão, depois tu volta para cá. Aqui é a Bíblia, irmão. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Pronto, agora volta para o 22. 22. Vocês vão ser odiados, vai. Portanto, 22. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Isso. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Está aí. Agora vamos lá para o 37. Para você entender. Quando tu pensar assim, Deus não está me livrando, aí tu lê o 37. Jesus, eu não fui nem encerrado ainda. De Hebreus. De Hebreus, volta para lá. Porque tem irmão que anda com isso. Faltou hoje, irmão, tá assim. O talão da luz está atrasado. Aí o irmão, Jesus, paga minha luz. Tá assim hoje, paga minha luz. Aí não paga. Sem onde era que tu estava? Não, irmão, isso não é assim não. Olha aí, foram o quê? Apedrejados, o que mais? Cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. E o que mais? Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras. O Nero tinha tanto ódio de crente que ele no jardim dele botava pele de animal em crente e soltava o crente que nem cachorro doido para ele sair correndo, e aí ele ia caçar crente para matar. Desamparados. Olha, quando eu estive lá na Itália, mas ela ali, que eu fui lá no hotel que Paulo se hospedou, quando ele ia chegando para Roma, uns 60 quilômetros. Aí o pastor disse assim para mim, pastor Zé, olha essa avenidona aí, hoje ela é tudo no asfalto. Mas tem uns pezinhos de pau assim bonito, aí você vê o vento batendo. Eu chorei ali quando eu olhei. Eu disse, rapaz, o Paulo andou por aqui, o Paulo ficou hospedado bem aqui. Aí, irmãos, o pastor disse para mim, pastor, daqui para Roma, lá para Roma, dá uns 60 quilômetros. E quando os irmãos de Roma saíram
para vir buscar Paulo, que Paulo estava nesse hotel, ele aqui de um lado e do outro tinha crente, uns de cabeça para baixo, outro sendo tocado fogo, e quando eles vinham, passavam nesse corredor aqui, era crente morto de um lado e do outro. E aí os crentes foram buscar Paulo, e Paulo também não sabia se ia escapar. Eu disse, pastor, não me diga um negócio desse. Já pensou, irmão, andar numa avenida que tinha crente morto de um lado e do outro, e eu ir para lá sabendo que eu vou morrer também? Tu tem essa fé? Não é assim. Entendeu? Vai, diz aí. Desamparados, Isso. aflitos e maltratados, Pronto, vai. dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Pronto, então o que acontece? Aí você tem essa fé. Por isso que eu estou falando dessa fé aqui, é a fé que não deixa você negar Jesus. É a fé que você prefere morrer, porque é honra para Jesus, do que negar Ele. Esse é o tipo de fé.